Intelectual. Intelectual. Quem tá apertando a foto? Intelectual. Não, é que eu tiro... Intelectual. Teólogo. Todo mundo olhando, 1, 2, 3. Fala, gente, essa é a nossa mesa, esse é o espaço onde a gente separa aqui para compartilhar e repartir com você aí da nossa relação. Hoje nós temos pessoas diferentes, você não sabe quem está falando, meu nome é Davi, eu tenho 21 anos e o meu sonho é construir um albergue na minha cidade. Fala aí, rapaziada, meu nome é João Pedro, tenho 21 anos, sou missionário, juntamente com o Celeiro Missões, estou indo para o Pantanal agora, segunda-feira, e meu sonho é entregar a minha vida inteira para Jesus. E aí galera, meu nome é Natan, eu tenho 19 anos e sou seminarista, trabalho lá no PV Nordeste e o meu maior sonho é ir pelo mundo espalhando o amor de Cristo. Oi, gente, meu nome é Ana, tenho 19 anos e o meu maior sonho é levar Jesus através da minha carreira. Show! Essa é a nossa mesa, gente. Hoje estamos aqui, eu tenho o João e o Natan, eles são visitantes, são convidados aqui. O João é meu brother, a gente estudou junto um pequeno pedaço da nossa vida escolar, depois a gente se reencontrou. O Natan eu conheci faz um tempo atrás, conheci no acampamento aqui da igreja, mas a gente perdeu o contato, mas hoje nós estamos aqui para compartilhar. Então hoje, no nosso programa aqui na mesa, a gente tem o costume de aprofundar e construir dentro de um texto. Se você pode acompanhar aí, beleza? Você pode acompanhar aí no nosso feed, no nosso IGTV, nós temos um outro episódio da mesa que foi uma construção muito boa, mas muito boa mesmo, que nós fizemos num texto de Marcos 8. E hoje a gente vai compartilhar aqui o finalzinho do Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 7, que vai dizer o seguinte, no versículo 24: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse texto aqui, ele é um texto que está finalizando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o tempo que Jesus tira para ser muito intencional com os seus discípulos, falando sobre a identidade, a natureza, o propósito que eles tinham. E aí Jesus encarrega os discípulos de assumir uma responsabilidade agora sobre uma multidão que estava atrás deles, ouvindo o Sermão do Monte todo. E aí Jesus termina, depois de falar sobre tantas coisas, sobre divórcio, sobre como tratar uma ofensa, sobre ajuda aos necessitados, Jesus finaliza o Sermão do Monte dizendo isso, ilustrando. São duas casas, sobre essas duas casas as mesmas circunstâncias, mas sobre essas duas casas consequências diferentes. Uma casa foi construída na rocha, outra casa foi construída na areia, e aí dessas duas caíram chuvas, transbordaram rios, sopraram ventos. A diferença é que uma estava bem alicerçada e a outra não. E aí, gente, dentro disso, hoje nós vamos construir, eu quero ouvir um pouco dos nossos convidados. A Ana está aqui para a gente interagir com eles, mas eu quero ouvir um pouco sobre esse processo da caminhada de vocês. Hoje o João, segunda-feira, está indo para o Pantanal. O Natan daqui uns dias vai voltar para o Nordeste, lá para o PV. Como que foi essa loucura de vocês escolherem algo, mas ao mesmo tempo depois vocês decidirem viver esse processo muito louco? Como que tem sido para você, João? Mano, pra mim foi um processo muito difícil, né? Porque quando a gente tá em casa, né? A gente acaba de converter, tava em casa, passaram todo aquele período de estudar, de me aprofundar, de realmente entender aquela prova de Deus, dele me estabelecer nele muito antes de eu querer estar em outro lugar. Eu entendi que eu tinha que tomar decisões sem saber o que aconteceria depois dos meus passos, né?
eu tive que tomar decisões sem saber o que aconteceria depois. E a gente não está acostumado com isso, né? A gente quer muito as respostas. E quando a gente, pelo menos eu, quando eu assistia testemunhos na internet e escutava as pessoas falarem, parecia algo muito utópico, parecia muito distante aquilo para mim. Eu olhava aquilo e falava, mas isso nunca vai acontecer na minha vida. E a pessoa contava, parecia um filme de Hollywood, as coisas acontecendo. E eu ficava naquele medo, naquele receio de, não, comigo não vai ser dessa forma, vai dar errado, vai acontecer muitas coisas erradas, não vai dar certo. E quando eu entendi que Deus estava falando que eu tinha que dar os passos, sem necessariamente querer ver o que aconteceria depois, aí que eu comecei a viver as coisas com Ele. Então eu decidi, falei, Deus, se o Senhor me deu uma palavra, uma convicção, de eu entender Mateus 28 e falar aquilo queimou no meu coração, eu não preciso saber o que vai acontecer depois, mas eu vou dar esses passos em direção àquilo que o Senhor está falando para eu ir. E aí começou a minha caminhada, através dessa decisão, entendendo que eu não teria certeza das coisas que aconteceriam. E aí que eu entendi que a fé estava realmente vinculada a isso, mano. Louco. Você, Nego? A minha caminhada ela começou cedo, né? Eu cresci na igreja e eu sempre tive vontade, né, de comunicar com as pessoas, de falar mais com as pessoas. E chegou um momento da minha vida, principalmente quando eu saí aqui de São Paulo, que eu fui para o interior, que eu comecei a ter uns baques, né? Que eu me via numa igreja totalmente diferente, deslocado de tudo. Só que Deus foi me direcionando e foi me dando respostas, né? E eu comecei a trabalhar com missões regionais, estaduais, nacionais, até internacionais. E chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso estudar, eu preciso ter uma direção, eu preciso me aprofundar mais naquilo que Deus colocou no meu coração. E eu já conhecia o Palavra da Vida, já conhecia o seminário, mas era algo também, igual ele falou, muito utópico para mim, porque a questão de me manter em outro lugar, de ir para outro estado, de ficar longe da família, é uma barreira que a gente acaba encontrando, né? E então sempre foi um sonho que eu deixava ali em stand-by, mas nunca almejava alcançar ele, porque eu sempre achava que não era a vontade de Deus, ou então que eu não era capaz disso. Só que Deus pegou e falou, não, você é capaz e eu quero que você faça isso. Tanto é que foi uma surpresa, porque uma semana antes de abrirem as vagas do Palavra da Vida, de começar as aulas, na verdade, foi que eu recebi o convite de um dos missionários de lá, para exercer o trabalho lá, para estudar lá. E eu tive todas as confirmações possíveis que Deus podia dar na minha vida, tanto de passagem quanto de locomoção, tudo isso Deus foi encaminhando e Ele me direcionou para lá. Então eu vejo o agir de Deus na minha vida hoje através dessas respostas que eu tive, onde Ele dá totalmente a certeza, né, de que Ele quer isso para a minha vida, então que Ele quer que eu me aprofunde mais, que Ele quer que eu busque mais Ele, que eu esteja realmente, como a gente estava falando, firmado mais na rocha, não somente numa superfície de terra, algo superficial. Louco. A Ana, esse ano começou a cursar moda. E assim, eu lembro que ano passado a gente tá caminhando tem um tempo e tal. Ela estava muito indecisa do que fazer. E como foi, Ana, para você decidir isso também? Não foi uma decisão muito fácil. Na verdade, sim, eu sempre quis fazer moda. Mas no último ano do ensino médio gerou em mim algumas dúvidas, porque eu sempre trabalhei com música, eu gosto muito da área. E tinha outros cursos também que eu me via fazendo. Mas a minha maior dúvida era se isso realmente era da vontade de Deus e se isso ia dar em algo. E eu fiquei um ano de boa, em 2019 eu não estudei, apenas trabalhei. E no final do ano, mais ou menos, eu já estava olhando sobre o Senac, né, que é onde eu curso. E eu gostei muito do lugar, porque moda não é um curso muito barato, mas eles têm uma boa estrutura, eles tinham um valor acessível. E eu comecei a ver sobre isso e sempre colocando isso nas minhas orações. E a gente visitou lá com a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma das que ficou mais assim, você tem certeza? É moda, o que você vai usar pra isso, sabe? E ela saiu de lá completamente apaixonada. Nisso eu já falei, não, tem alguma coisa aí, porque eu sei que os meus pais me apoiando já é uma resposta pra mim. Então eu comecei a ver sobre as inscrições, me inscrevi, passei. E eu recebi a confirmação de que eu deveria fazer, né? Tanto que eu comentei com meus amigos que eu faria o curso, mesmo que fosse só 6 meses. Mas aqueles 6 meses eu ia estar ali, eu ia agir naquele lugar, eu ia ser a diferença ali. E eu já, nos primeiros dias, isso já foi notório, uma das minhas amigas, ela já chegou em mim,
que eu sentei do lado dela, e ela falou, nossa, quando você falou, eu já quis ser sua amiga, sabe? Então, tipo, eu falei, não, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que cursar, não sei se eu vou terminar, mas enquanto Deus mandar que eu esteja aqui, eu vou estar. Então, acho que isso é uma direção. É muito louco, né? Porque a gente sabe que toda escolha que a gente faz, consequentemente, vem muita dúvida, muita incerteza, assim. E eu estava muito nessa dúvida de se eu faria direito e tal, foi quando eu fui para um projeto missionário, 2017, no começo de 2017, assim, comecei o ano e estava vivendo um tempo muito conturbado na minha vida, de algumas decisões que eu tinha feito e tal. E aí Deus me chamou lá no campo, foi muito louco, e eu saí de lá convicto. Só que de lá, que foi em janeiro, até janeiro do outro ano, que foi quando eu comecei a faculdade, aí, tipo, muita dúvida, muita incerteza. E aí que tá, o texto, ele tem um negócio muito legal. Ele diz para nós sobre a escolha de construção. Onde você quer construir. Mas quando esse mesmo texto aparece no Evangelho de Lucas, fala sobre um processo que a gente vive quando a gente escolhe. Muita gente acha que a areia está do lado da rocha. E a gente lê esse texto às vezes e pensa nisso mesmo, que uma coisa está do lado da outra. Mas na verdade, o que Jesus está dizendo é que aquele que ouve as palavras e pratica, essa prática é um processo que a gente vai vivendo de construção. E é o que? É cavar. Para você construir qualquer coisa, você tem que cavar. Pra você ter convicção daquilo que você está fazendo, você tem que se envolver num processo e das dúvidas que aquilo vai gerar. Então, você tem dúvida, João? Muitas dúvidas. Mas é aquilo, né? É a certeza de que a dúvida ela não pode mais me travar, né? Isso aí. A dúvida antes ela me travava. Até em alguns aspectos ela me trava hoje, em algumas áreas específicas da minha vida. Mas em relação à convicção que eu tenho daquilo que Deus me chamou para fazer, ela já não consegue me travar mais. Porque eu tenho a plena convicção de que a dúvida, ela vem até para eu conseguir olhar mais de uma coisa de uma vez, né? Eu posso olhar as opções que eu tenho, mas ainda assim, a minha única vontade é qual é a vontade de Deus, e a dúvida ela não pode me travar em meio a isso, né? Eu tenho que buscar essa certeza. A gente passa por uns processos dessa dúvida de não entender a vontade de Deus, né? A gente fica um tempo assim, parece que a gente está num limbo, né? Parece que a gente está num limbo assim, que a gente fica assim, meu, e agora? O que eu faço? O que vai acontecer nesse período? Eu preciso entender. E em Provérbios 13 fala que aquele que busca a vontade do Senhor, Deus direciona ele. Então, quando o nosso coração está ansiando pela vontade de Deus e eu realmente largo, porque eu também prego muito sobre isso em relação, quando eu estou com as pessoas pelas suas falando sobre isso, quando surge alguém, sobre a areia, né? O que eu considero areia é tudo aquilo que um dia vai passar, é tudo aquilo que eu não vou conseguir levar comigo. Então, quando o meu coração, ele tira todos esses anseios de, seja dinheiro, seja pessoas, seja local, seja o que for, tudo isso que vai passar, que eu considero como areia, que não tem como sustentar algo eternamente, e meu coração ele não está preso nisso, aí eu entendo que eu estou cavando em uma rocha, que eu estou realmente entendendo a vontade de Deus, que eu não estou preso a algo que pode passar, que eu estou preso realmente só à vontade de Deus e que aquilo vai me manter durante a minha vida. Então, se eu morrer no meio do campo, eu ainda estou em meio à rocha. E é muito louco, porque a gente tem dúvida, é isso aí, nós temos dúvida, mas as dúvidas a gente vai questionando e solucionando e respondendo à medida que nós vamos cavando. Então, e é muito louco esse texto, quando Tiago pega esse texto e escreve, baseado naquilo que Jesus diz, que aquele que ouve as palavras e pratica é como um homem que olha no espelho e ele sabe quem ele está vendo, ele não se esquece da sua própria aparência. O que não pratica, olhou no espelho, virou as costas, já esqueceu quem mesmo é. Então, esse processo de cavar, de se envolver no processo, de conhecer quem Deus é e daquilo que Deus está revelando sobre nós. Então, você quer saber quem você é, você está com crise de identidade, se envolva no processo de conhecer quem Deus é. Porque Ele vai revelar para você quem mesmo você é. Então, à medida que nós vamos cavando, à medida que nós vamos criando um relacionamento com Deus, nós vamos ter a convicção não só daquilo que Deus tem para nós, mas de quem nós realmente somos. O que nós somos. E a identidade é algo assim, que vai ser o que nós vamos carregar. Ué.
A identidade é o que está estampado de Jesus em nós. Assim. Ele diz isso no Sermão do Monte do começo ao fim. Ele começa dizendo: vocês são, bem-aventurados são. A identidade de vocês é essa aqui. E para que vocês não esqueçam, se envolvam no processo. Então a gente tem que observar isso. Eu observo isso na minha história, observo na sua, observo na da Ana. Nós temos isso em comum. A gente tem uma vida que foi para cada um para um lado. A Ana está fazendo moda, eu faço teologia, o João é missionário. Você faz teologia, mas você faz no Nordeste. Sim. Então assim, cada um está num canto. Só que nós temos algo em comum. A gente está cavando. Sim. A gente está cavando. E algo que marca muito para mim do que o Evangelho representa é sobre a segurança de cavar. Porque você vai para o Pantanal, mano. E não é que você está caminhando com Jesus que você está livre dos problemas que vão acontecer lá. Você está indo para o Nordeste. Não é que você está indo com Jesus que você está livre dos problemas que vão acontecer lá. A Ana está indo para uma faculdade de moda. Eu estou indo para uma teologia. Então, entendeu? O Evangelho não é sobre nos livrar dos nossos problemas. Sim. As consequências vêm. Sim. A chuva caiu. Sim. Sobre a casa que construiu na rocha e na areia. Caiu. O Evangelho não é esse livramento dos nossos problemas, mas ele é a segurança para que a gente enfrente tudo isso. Você falando assim, me veio uma imagem na mente, né? Deus fala muito comigo às vezes assim, que era sobre nós estarmos cavando esse buraco e eu só consigo me aprofundar cada vez mais nesse buraco para eu construir algo sólido, fundamentado em Deus, à medida que eu abandono o João, à medida que eu olho mais e mais para ele. Então eu só consigo descer quanto mais leve eu fico, quanto mais das minhas coisas eu abandono. Sim. Em meio a essa caminhada que Deus vai mostrando quem realmente Ele nos criou para ser, e todos nós passamos por essa crise de: e aí, Deus, o que eu vou fazer para você? O que eu tenho aqui para fazer? O que eu vou fazer nessa caminhada? Em meio a isso, eu jogava bola, assinei um contrato profissional, me machuquei, e eu fiquei orando: Deus, eu te sirvo, volto a jogar bola, o que eu faço? E no dia que eu entendi que Deus me chamou para abandonar tudo por Ele, Ele me mostrou como que o meu sonho foi construído. Mas antes dele me mostrar como que o meu sonho foi construído, eu tive que abandonar o meu sonho. Eu tomei uma decisão de entender que Deus me chamou para aquilo. Ele me mostrou: seu sonho foi construído assim, assim, assado, foi por conta do seu pai, não sei o que, do seu irmão, entendeu? Tem todo esse fundamento. Eu te criei para isso, mas em meio à sua caminhada, os seus olhos se deturparam para esse lugar, entendeu? É isso aí, a gente tem esse péssimo hábito, né, de querer que a gente fala: não, Deus, agora o Senhor é dono da minha vida, dos meus dias, toma conta aí, direciona. Mas a gente não quer largar a rédea, não. Sim. A gente quer carregar aquilo que a gente é. A partir do momento que a gente toma essa decisão de largar tudo para viver o Cristo, para viver somente para Ele, dedicar tudo a Ele, isso também não, igual você falou, isso não impede que a gente vá passar dos problemas. A gente vai, se bobear, a gente aumenta os nossos problemas porque a gente está vivendo por algo maior. Teve experiências que eu acredito que todos nós passamos, mas que a gente se viu num momento: cara, eu estou servindo a Cristo, eu estou me dedicando e eu estou passando por tal problema. Por que isso está acontecendo? Muitas vezes a gente indaga a Deus: por que está acontecendo tal coisa na nossa vida? Quando na verdade a gente tem que seguir os exemplos bíblicos, como por exemplo Jó. Em meio a toda dificuldade ele pega e fala assim: cara, Deus seja louvado pelo que está acontecendo, porque Ele deu, Ele tomou, bendito seja o nome dele. No momento de pandemia mesmo, eu tava no Nordeste, eu estava longe da minha família, longe de tudo, e o PV teve que fazer assim: pessoal, a gente não pode mais manter vocês aqui porque é lei, então vocês precisam retornar. Beleza, o pessoal foi voltando. Quando chegou o meu voo, parado, o aeroporto fechou, não tinha mais para onde ir. E aí o que eu vou fazer? Cara, joelho no chão, pede direção de Deus, e ele abriu: tem a igreja tal, vai abrigar você e mais um rapaz de Goiânia. Nós dois fomos para lá, sem saber assim como que ia ser, tomando banho gelado, aprendendo a cozinhar, aprendendo a se virar sozinho, mas Deus foi mandando, foi mantendo. Chegou um momento que a gente se viu sem comida, fala: o que a gente vai fazer agora? Não tem mais alimento. Vamos orar, vamos cavar mais fundo, vamos buscar mais, porque se está acontecendo tal coisa, Deus pode suprir.
E aí chegou um momento que o mantenedor dele pegou e falou assim, tô indo aí fazer uma visita, tô levando comida para vocês. E aquilo foi um motivo de alegria muito grande na nossa vida, porque a gente viu que quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente cava, quanto mais a gente vai fundo, mais Ele também está ali para nos dar o suporte. Porque se a gente coloca o nosso alicerce nele, a nossa casa não vai cair, né? Não adianta a gente fazer uma casa bela, tudo bonitinho no seu lugar e o alicerce dela for fraco, ou for feito de um material barato. A gente tem que realmente buscar o mais profundo, o mais seguro for. É isso aí. É um negócio, eu falo, quanto mais a gente vai cavando, mais a gente vai cansando mesmo. E quanto mais cansado a gente está, mais dependente a gente é. O processo de cavar não é um processo simples. É um processo que demanda suor e a gente esgota. E é nesse tempo que a gente está esgotado que é a melhor hora para Deus fazer. Deus ele gosta quando a gente está fora. Fora de querer o controle, fora da época. Aí ele faz o que ele quer. E a gente precisa lutar contra isso, né? Mas essa é a lógica do Evangelho que mais me cativa. De reconhecer o quanto eu sou limitado, ok? Mas de que eu tenho um lugar que eu estou seguro. Eu tenho essa pessoa que me dá essa segurança. E que eu só preciso me dedicar em conhecer quem Ele é. Porque lá eu tenho tudo, eu tenho as respostas para as dúvidas. Mas até lá é um processo que eu preciso viver para entender aquilo que está lá. Sim. Então é muito necessário a gente cavar. Sim. É que mesmo eu me convertendo tarde, né, eu vejo que eu acabei recebendo os maus frutos de uma má teologia que a gente vive há muito tempo, onde nós temos que viver bem, onde nós vamos viver felizes, onde tudo vai acontecer bem, porque Deus está com a gente, então a gente vai ser próspero e tudo vai dar certo. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vê que não é bem assim. Se a gente for ver ali em 2 Coríntios 11, Paulo está falando que ele se gloria das fraquezas dele. E pra gente não está acostumado a isso, porque quando a gente entra na igreja, a gente tem que colocar uma máscara fingindo que está bem. Porque, se eu não estou bem, eu estou pecando. Se eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo, as pessoas vão achar alguma coisa, sendo que eu realmente, quando eu estou mal, eu quero me gloriar, né? Eu estou fraco, então Deus vai se fazer forte, sabe? É realmente viver a palavra dele, onde a gente está fundamentado na palavra dele e praticar aquilo que ele está falando, não é só não pecar. É muito além disso. Quando a gente entender que a palavra de Deus é muito além de não pecar, de que a gente praticar ela. O não pecar é você dizer não para as coisas, mas o praticar a palavra de Deus é realmente praticar a santidade, é praticar a palavra viva, é realmente viver aquilo. Então, quando eu estou triste, quando eu estou mal, eu entendo que é ali que Deus está se fazendo forte, eu estou entendendo as coisas que estão acontecendo, então eu estou vivendo a palavra dele, né? É aí que as coisas começam a acontecer dentro de nós, as dúvidas são respondidas, a gente começa a caminhar e, assim como o Natan falou, pode passar fome, isso não é motivo para abandonar Deus. Não existe motivo algum para abandonar Deus. E quando a gente entende isso, que independente do que eu passar, eu não vou abandonar Deus, porque Ele é a única resposta da nossa vida. Se vocês puderem ler Por Essa Cruz Te Matarei, do Bruce Olson, se você ler aquele livro e você entende realmente que nós não aguentamos 5 minutos num campo missionário, de realmente onde aqueles caras eles passaram por isso e hoje é possível com que a gente tenha mais facilidade no campo, mas eles passavam por coisas que a gente olha assim, eu olhava assim e falava, não, isso aí não dá, não, Deus, isso não dá, não tem como, não tem como aguentar isso. Só que é realmente entender que a convicção de olhar realmente para Jesus e poder falar assim, não existe volta, não existe volta. E aí sim que eu consigo ver a nossa casa começando a ser construída ali na rocha, sabe? Isso aí. É isso aí, gente. Essa é a nossa mesa. Hoje a gente teve a alegria de ter o repartir desses 2 irmãos. Junto com a Ana aqui, a gente já faz isso. Esse programa é algo que já acontece. Nós há pouco tempo estávamos ali atrás, repartindo na nossa mesa e a gente resolveu gravar aqui para repartir isso com você que está nos assistindo. O meu desafio, o nosso desafio aqui, e eu quero que cada um pense aí, já vai pensando que deixar de palavra para quem está nos assistindo, mas é o seguinte,
Nós estamos vivendo um tempo necessário, que é essa pandemia. Necessário pelo motivo de que agora a gente entende que muitos dos nossos problemas não são tão grandes quanto a gente achava. Então, se a gente vai percebendo que esse tempo de pandemia mudou toda a nossa rotina, a nossa vida, e que agora nós temos um grande problema, é necessário a gente viver isso para entender que a nossa vida era boa. Então, assim, era boa, a gente estava reclamando de barriga cheia. Mas também, por um lado, entender que nós vamos passar por momentos assim. Não vai ser o primeiro lance que vai acontecer agora, não vai ser o último, nós vamos continuar passando por isso. E a promessa do Evangelho não é para que a gente se livre dessas coisas. Não, mas para que a gente tenha a segurança de enfrentar isso. A nossa esperança não está naquilo que a gente pode ter aqui. Nós temos uma eternidade para viver. Nosso coração não está aqui, nosso coração está na eternidade. A nossa esperança está em Jesus, e não em pessoas, e não em algum governo, em nada do que pode ser momentâneo, uma areia que pode ser levada para um vento. Então, entender isso é cavar fundo. É você ter o seu alicerce em Jesus, porque o seu coração está na eternidade. E aí nada vai te abalar. Esse é o meu desafio, para você que ainda se questiona daquilo que tem acontecido na sua vida, que você entenda que vai continuar acontecendo. E o Evangelho não está para te salvar disso, não. O Evangelho está para te salvar de você mesmo, daquilo que você acha que você é. E você vai reconhecer que existe alguém que fez algo por você que é muito maior do que você não poderia ter feito. E que esse alguém te dá a segurança de estar nele. Esse é Jesus, esse é o Evangelho. Esse é o meu desafio para você e você, João. Meu desafio é que você busque a vontade de Deus acima de qualquer sonho seu, acima de qualquer coisa que você ama na sua vida. Que você coloque a vontade de Deus como prioridade e que você busque as indignações que moram no seu coração e que você entenda que você tem que responder a elas, entendendo que Deus colocou essas indignações no seu coração. E também te desafio a você buscar todos os dias quais são as areias que estão na sua vida, quais são as areias que você ainda confia e que entenda que isso será levado e que você possa se livrar dessas areias. Se fosse para deixar um desafio, eu deixaria o desafio da fé. Porque quantas vezes você está passando por alguma situação, algum problema e o seu primeiro pensamento é: por que isso está acontecendo? E você acaba deixando a fé de lado, você acaba deixando Cristo, que é a essência de tudo, de lado. Porque você ter fé não é você olhar, ver o caminho certinho e ir. É você realmente dar um passo no escuro e confiar que Deus vai te segurar. Se você realmente está convicto nisso, se você realmente confia nele, ele vai te sustentar e ele vai suprir todas as necessidades. É igual a gente estava falando, igual o Davi falou, igual o João falou, que não é você... os problemas não vão passar, não vai acabar, mas sim que você vai ter a segurança de que tudo isso, no fim, quando a gente estiver lá na glória, quando a gente estiver na eternidade, vai ter valido a pena. Porque realmente o viver é Cristo, né? Então a gente tem que se basear nisso. O meu desafio para você é que você persevere, que você caminhe em santidade. Fala, gente, infelizmente nós tivemos um problema com o nosso vídeo. Perdemos uma parte que foi logo o final. Mas eu estou aqui, eu quero finalizar esse vídeo com você. Para isso eu chamei a Ana. E nós estamos aqui para finalizar esse vídeo, para dizer que as nossas histórias e os nossos processos precisam ser vividos. Então, nós estamos aqui só para dar tchau mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo, ficou um pouco longo, mas é isso. O João já está lá no Pantanal, já está construindo a igreja, está vivendo um tempo muito especial. O Natan logo logo vai voltar para a sua rotina normal, a Ana já voltou às aulas, eu voltei minhas aulas e nós estamos juntos. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.